Agora foi. Boa noite, graça e paz a todos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 16. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Todo mundo achou? Também tem ali também, se alguém não achou. Vamos lá. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a sua graça sobre nós, Pai. Que a tua palavra fale aos nossos corações, Pai. Que a gente não possa desprezá-la, Pai. Que os nossos corações sejam totalmente tomados pela tua palavra. Deus, que a nossa mente se torne cativa da tua palavra, Pai. Fala conosco, Pai. Nós precisamos da tua voz, nós somos vazios, Pai. Deus, sem ti nós não somos nada, e se o Senhor não falar aos nossos corações, nós não podemos te amar, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, usa o texto de Hebreus para encher o nosso coração de esperança, Pai. Para encher o nosso coração de amor, de piedade. Fala conosco, Pai. Nos enche da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. O livro de Hebreus foi um livro que sempre me chamou muita atenção. E em Luanda e Santa Isabel nós tivemos a oportunidade de expor o livro de Hebreus praticamente inteiro, durante quase 2 anos. Nós não conseguimos terminar o livro todo, mas faltou pouco. E uma das coisas mais assustadoras que eu ouvi, e na verdade quem ouviu foi a minha esposa, né, de uma irmã da igreja, conforme ela ia ouvindo as pregações em Hebreus, ela chamou a Késia e disse: Késia, eu estou na igreja há mais de 40 anos e eu não tinha a menor ideia de que o meu pecado era tão perturbador, de que eu era tão pecadora. Isso me chamou muita atenção, porque me parece que talvez esse seja o propósito de Hebreus. Mostrar pra gente o abismo que existia entre o homem e Deus e mostrar o tamanho da graça e o tamanho de Deus. E Hebreus vai fazer isso através da pessoa de Cristo. Ele vai mostrar a grandeza de Deus através do seu Filho. A gente vai começar daqui a pouco a caminhar um pouco pela carta de Hebreus. A gente vai pular algumas partes, porque o nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre o sacerdócio de Cristo e o trono da graça. Então algumas partes a gente vai acabar pulando. E para a gente se contextualizar de como funciona mais ou menos a dinâmica do livro de Hebreus, Hebreus é um livro escrito para um povo que sofria perseguição. A gente vê isso em Hebreus 10:32, quando o autor de Hebreus fala que sabe que no passado aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, eles sofreram de alguma forma. Alguns acreditam que esses irmãos eram cristãos, eram judeus que se converteram ao cristianismo e que viviam na região de Roma, e o império no primeiro século começou a perseguir esses irmãos. E então eles começaram a pensar na possibilidade de voltar ao judaísmo e abandonar o cristianismo. E isso é muito curioso, porque esses irmãos, talvez alguns tivessem ouvido a palavra do próprio Cristo, ou outros ouviram a palavra dos discípulos, ou dos discípulos dos discípulos. Estava tudo muito perto da vinda de Cristo. E de repente, quando Cristo morre e ascende ao céu, e parece que o Redentor vai embora, alguns irmãos pensaram em desistir, porque no primeiro século foi muito complicado, muita perseguição. Muitas pessoas, se você for ver o relato das perseguições, coisas terríveis aconteciam. O Império Romano muitas vezes matava as mulheres cristãs, ou se elas estivessem grávidas, eles abriam o útero dessa mulher, colocavam pedras, jogavam essas mulheres nos rios. Os cristãos eram perseguidos. E esses irmãos, por algum motivo, e talvez por medo, e a gente percebe isso na carta aos Hebreus, um certo pavor, eles pensaram em retroceder e abandonar a Cristo e voltar ao judaísmo. E é interessante que talvez na mente deles, eles nem estivessem abandonando a fé.
Talvez na mente deles eles só tivessem deixado de seguir esse tal Jesus, que havia enchido o coração dessas pessoas de esperança e agora foi embora. E eles pensaram em voltar às velhas práticas, que é o que a lei ordena, e eles conheciam com toda certeza a lei. E eles pensaram, a gente volta a praticar as coisas antigas, a gente volta com o culto, a gente volta com os sacrifícios, com as ofertas, com o sumo sacerdote, com todo o nosso cerimonial. Então a gente continua cumprindo aquilo que a gente acredita ser religião. Então o autor de Hebreus, que é desconhecido, alguns acreditam que foi Paulo que escreveu Hebreus, outros acreditam que foi simplesmente um apóstolo. Simplesmente não, porque não é tão simples também ser um apóstolo, né? Mas isso não vai importar para que a gente entenda o texto. E a ideia do autor é tentar convencer esses irmãos de que eles não deveriam abandonar a Cristo. E a ideia do autor se baseia mais ou menos... Se você ler Hebreus, você vai perceber que a todo tempo Hebreus vai falar sobre a superioridade de Cristo. E esse é o motivo. Porque ele queria explicar para esses irmãos que abandonar a Cristo em prol do judaísmo, ou voltar ao judaísmo, era abandonar uma coisa muito superior e retornar a uma coisa que na verdade nem existe, que era só sombra de Jesus. E a gente vai entender isso mais para frente. Quando a gente vai para Hebreus 1, a gente vai ler aqui o começo de Hebreus 1 capítulo 1, diz assim: antigamente Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo, o Filho que é o resplendor da glória de Deus, e é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha que interessante como é que o autor começa o seu argumento tentando convencer esses irmãos a não abandonarem a Cristo. Se vocês abandonarem a Cristo, vocês estão perdendo aquele que é o esplendor da glória de Deus. É muito curioso que o autor de Hebreus começa dizendo que a antiga revelação agora ela é superada por Cristo com essa nova revelação. Quando a gente começa a ler o livro de Hebreus, você percebe que ele é bem enfático ao dizer que Deus falou pelos pais, Deus falou pelos profetas, e ele sempre usando esses termos no plural. E agora quando ele apresenta Jesus, que é esse que os irmãos pensavam em abandonar, ele diz que de uma forma singular, que agora Deus falou de uma única vez e de uma forma final através da pessoa de Jesus. Então olha que interessante. O autor de Hebreus inicia o seu argumento dizendo que abandonar a Cristo é abandonar uma revelação muito maior. Tornar ao judaísmo é você esquecer toda a obra de Deus e voltar para uma religião morta. Porque a revelação que agora nós temos em Cristo é muito maior do que a revelação que Deus deu aos pais e aos profetas. Não que ela fosse ruim, mas elas eram incompletas, porque Deus muitas vezes ele levantava um profeta e ele falava. O povo precisava de alguma coisa, ou o povo passava por algum tipo de dificuldade, ou algumas questões políticas na época, Deus levantava um profeta, esse profeta ia lá, profetizava a palavra do Senhor, o Senhor mudava o contexto, o Senhor corrigia o povo, o Senhor exortava o povo, o Senhor amava o povo através do profeta. Mas se a gente for perceber ao longo da história, Deus sempre foi falando aos poucos, e ele foi se revelando aos poucos aos homens. E é justamente isso que o autor de Hebreus quer dizer, mas agora na pessoa de Cristo. Deus disse tudo o que ele tinha que dizer ao homem. Não existe mais nada que Deus possa dizer ao homem que ele não tenha dito em Cristo Jesus. Ou seja, se esses homens e se esses irmãos abandonassem a Cristo, eles estariam abandonando essa revelação final de Deus. Cristo é a revelação final de Deus. E abandonar a esse Cristo, e tornar ao judaísmo, e tornar a velha religião para esses irmãos, era abandonar a revelação maior que Deus deu ao homem, que é Cristo Jesus. E ele apresenta, ele diz que Cristo é o Filho, ele é o esplendor da glória de Deus, ele é a expressão exata do seu ser. Colossenses tem uma frase muito interessante quando ele diz que Deus é a imagem do Deus, que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Esse texto, não sei se vocês já tiveram essa dúvida, mas no começo, quando eu li esse texto, eu sempre achava isso muito estranho. Por que o autor disse que Jesus é a imagem do Deus invisível, sendo que o conceito de uma coisa invisível é não ter imagem? E é justamente essa é a grande sacada de Paulo. Porque nós não podemos ver a Deus, e talvez isso seja a coisa que mais pavorosa da existência humana. Esses irmãos do Antigo Testamento talvez sofriam com isso, porque nunca viram a Deus. E para resolver esse problema de Deus se comunicar e se mostrar ao homem, ele se mostra através da pessoa de Jesus. E quando Colossenses e Hebreus diz sobre esse esplendor de Deus, sobre essa imagem do Deus invisível, justamente sobre isso. Tudo que nós precisávamos ver sobre Deus, nós vemos em Cristo Jesus. Se nós quisermos conhecer a Deus, a gente tem que conhecer a Cristo.
Tudo o que acontecia no Antigo Testamento, todos os rituais, os sacrifícios, todas as revelações, as profecias, tudo era sombra para Cristo Jesus. E é muito curioso isso, porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento e nós vemos tantas passagens maçantes falando acerca de leis, de ritos e tudo isso, e às vezes parece que os autores do Antigo Testamento perdem muito tempo em fazer tudo isso, e parece que Jesus chega e torna isso inválido. Não é isso. Jesus não torna tudo o que acontece no Antigo Testamento inválido, pelo contrário, Jesus também cumpre a lei. Mas o que Jesus queria ensinar é que tudo aquilo que Deus falou pelos pais e pelos profetas era acerca de Cristo. E é isso que o autor de Hebreus está dizendo, que se vocês abandonarem a Cristo e voltarem ao judaísmo, vocês nem mesmo entenderam o judaísmo. Porque tudo que Deus disse aos pais pelos profetas era a respeito de Cristo. Essa ideia de que o Antigo Testamento não fala sobre Cristo, isso é uma furada. O Antigo Testamento sempre falou sobre Cristo desde o começo. No princípio da criação ele estava lá. Se alguém é salvo no Antigo Testamento, ele não é salvo por obras, é salvo por Cristo. É salvo por essa morte de Jesus. E abandonar a esse Cristo e voltar ao judaísmo é abandonar essa revelação maior. Então olha que interessante o primeiro argumento do autor de Hebreus. Jesus é tudo o que vocês precisam. Se vocês querem conhecer alguma coisa sobre Cristo, olhem para Jesus. Se vocês querem conhecer alguma coisa sobre Deus, ou sobre a forma como Deus se revelou, ou como Deus funciona, ou o que Ele fazia no Antigo Testamento, o porquê que Ele ordenou todos aqueles ritos, todas aquelas cerimônias, olhem para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, nós vamos entender muita coisa sobre Deus. Alguns estudiosos chamam o livro de Hebreus de um comentário bíblico do Antigo Testamento, e é muito legal isso. Porque se você tem dúvidas sobre o Antigo Testamento, lê Hebreus. É curioso que ele vai falar sobre quase tudo o que acontecia no Antigo Testamento. Então, o primeiro argumento do apóstolo é dizer que a revelação que agora foi dada por Cristo é superior à revelação dada pelos profetas, pelos pais, ou pela antiga religião, a antiga aliança. Então ele já começa explicando para esses irmãos uma coisa que tem que ser fundamental na nossa fé, e a gente tem que guardar isso. A revelação de Cristo é superior. E por que a gente tem que guardar isso? Quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai entender isso. Guarde essa ideia. A revelação que Deus nos deu através de Cristo é superior à antiga aliança ou à antiga lei. E o autor de Hebreus continua falando sobre a superioridade de Jesus. Ele fala que Jesus é maior do que os anjos. Isso é muito interessante, né? Porque ele vai construindo uma ideia e destruindo aquilo que era o antigo judaísmo. Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os pais, ele vai falar que Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que Josué, Jesus é maior do que Moisés. Olha que interessante a forma como o autor vai desconstruindo essa antiga religião. E agora, quando ele fala sobre Jesus ser maior do que os anjos, ele usa um argumento muito interessante. Jesus é maior do que os anjos porque Jesus é filho. E a nenhum anjo foi dado esse título de filho, ele é o filho de Deus. Eu já vivi um pouco da minha vida no neopentecostalismo. Um pouco não, acho que foi até bastante. Eu me lembro que às vezes a gente frequentava cultos, e até tinha um vídeo antigo no YouTube desses cultos. O título do vídeo era Culto de Fogo e Poder em Itanhaém, que foi a cidade que eu crescia. E eu me lembro que nesse vídeo tinha um rapaz, suposto profeta, e ele falava no meio dos cultos que nós participávamos, ele falava, Deus envia um anjo aqui agora, e segundo ele, Deus enviava um anjo, e ele começava a dar ordem para esses anjos, né, como se os anjos fossem algo surreal, alguma coisa incrível, e ele meio que controlava esse anjo. Quando ele orava para alguém, ele falava, anjo, derruba aquela pessoa, anjo, faz isso, faz aquilo. E quando nós olhamos para Hebreus, e quando nós olhamos para a atitude deste homem, nós vemos um pouco da velha religião e daquilo que esses irmãos acreditavam, na superioridade dos anjos, e de que a mensagem que foi trazida pelos anjos, né, até a própria Bíblia usa esse termo, de que a lei que foi dada por Deus foi trazida pelos anjos. E agora o autor de Hebreus está dizendo que os anjos, eles são apenas servos de Deus em favor dos homens. Isso é muito interessante. Os anjos que Deus criou não são nossos servos. Eles são servos de Deus em favor daqueles que são santos. E o autor de Hebreus diz que Jesus é maior do que esses anjos porque Jesus é filho. Os anjos são servos, mas Jesus é o Filho de Deus, a quem Deus entregou o mundo nas mãos. Então olha que interessante, para a gente recapitular. A revelação que foi dada por Deus em Cristo Jesus é superior à revelação do Antigo Testamento ou à revelação da fé judaica. Cristo é superior aos anjos.
E ele continua dizendo, falando que Cristo também... Não, desculpa, gente, vamos voltar para o capítulo 2. Lembra que eu falei para a gente guardar aquela ideia de que a revelação de Cristo é muito superior à revelação dada pelos pais e pelos profetas? Olha que interessante o que ele começa dizendo no capítulo 2. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação? A tão grande salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Olha que interessante o argumento de Hebreus. E Hebreus sempre faz isso, ele sempre ensina alguma coisa para esses ouvintes e ele sempre exorta após ensinar. E depois de ensinar que Cristo é superior aos anjos e de que a revelação dada por Cristo é superior à revelação da antiga aliança, ele diz: diante disso, tomem cuidado. Porque se as pessoas que desprezaram a antiga revelação foram punidas por Deus no deserto, imagine o que Deus vai fazer com aqueles que desprezarem a revelação em Cristo Jesus. Isso é assustador. Quando nós lemos o relato de Israel no deserto, durante 40 anos, andando no deserto e não obedeceram e desprezaram ao Senhor. A geração que saiu do Egito morreu no deserto, e a segunda geração, diz a Bíblia, que eles não conheciam mais a Deus. A primeira vez que eu li isso, eu fiquei assustado. Porque se fossem pessoas que só ouviram histórias sobre Deus, tudo bem. Mas foram pessoas que viram o mar se abrir. Sabe, foram pessoas que viram Deus providenciando maná no deserto. Foram pessoas que viram a nuvem de Deus cobrindo o povo para que eles não tomassem sol. E de noite, quando era frio, Deus os aquecia com uma coluna de fogo. Essa geração já não conhecia mais a Deus. E olha que interessante a argumentação de Hebreus. Se essa geração que viu tudo isso que Deus fez, que desprezou, eles foram punidos severamente por Deus. Quando nós lemos o Antigo Testamento, às vezes até isso nos assusta, porque Deus muitas vezes punia e matava. Não só a pessoa que cometeu e que desprezou, mas as gerações dessa pessoa, as famílias. E o que o autor de Hebreus quer nos dizer e queria dizer para aquele povo: se vocês desprezarem a revelação de Cristo Jesus, vocês podem esperar a punição severa de Deus. E eu fiquei pensando, se Deus fez Israel passar 40 anos no deserto porque desprezou tudo que Deus disse, imagina o que Deus fará com aqueles que desprezarem a mensagem de Cristo, que é a revelação última de Deus. Se peregrinar por um deserto 40 anos deve ser difícil, imagine peregrinar a eternidade no inferno. E é justamente isso que Hebreus quer nos ensinar, que abandonar a Cristo é passar a vida inteira longe de Deus. É passar a eternidade longe de Deus. 40 anos no deserto seria fácil, perto da eternidade no inferno, longe de Deus. Se nós desprezarmos a revelação que nos foi dada por Deus através de Cristo, Deus nos punirá severamente. E quando parece que não existe esperança, e quando parece que tudo está muito triste nessa carta, o autor ele começa a introduzir um argumento que é aquilo que a gente vai tentar focar no dia de hoje, que é o sumo sacerdócio de Cristo. E ele começa isso no capítulo 2, no versículo 5, quando ele começa a falar sobre Cristo como sacerdote fiel. A gente vai ler agora Hebreus 2, 17. Se você puder abrir a sua Bíblia. E ele diz assim, vamos começar do versículo 15, Hebreus 2,15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Primeiro, o autor de Hebreus, ele destrói esses irmãos dizendo: se vocês abandonarem a Cristo, vocês sofrerão a eternidade longe de Deus. Porque amar o judaísmo e amar os ritos sem amar a Cristo é viver uma vida sem amar a Deus.
E quando ele apresenta essa severa punição que Deus dará àqueles que desprezarem a revelação de Cristo, ele também inicia esse argumento falando sobre Cristo ser o sumo sacerdote, e isso é muito interessante, porque isso começa a trazer esperança para esses irmãos. Porque eles estavam pensando em abandonar a Cristo e tornar ao judaísmo, e tornar ao judaísmo significava o quê? De novo um sumo sacerdote. Eles precisavam disso, precisavam de alguém que apresentasse sacrifício pelo povo ano a ano. E agora o que o autor de Hebreus está fazendo é dizer: Jesus é esse sumo sacerdote de vocês, não tornem ao judaísmo. Vocês não precisam de outro sumo sacerdote. Jesus é que fez isso. E por que que Jesus fez isso? Porque ele era o único que podia fazer. E isso é muito incrível. Não havia ninguém no mundo, nunca houve alguém que fosse capaz de carregar aquela cruz. Quando a Bíblia diz que Cristo era propício a Deus, é justamente isso. Ele era o único que podia sofrer o que sofreu. Ele era o único que podia tomar todo o cálice da ira de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo que se vocês abandonarem a Cristo, vocês estão abandonando o único caminho para a salvação. Não existe nenhum outro meio de nós sermos salvos, se não for por Cristo. Porque Cristo se faz o nosso sumo sacerdote porque ele era o único que poderia fazer isso. Aquela cruz era de Cristo. A obra eterna de Deus consistia em esmagar o seu próprio filho. Quando nós lemos Isaías, o texto de Isaías diz que Deus agradou moer o seu filho no madeiro. E Cristo era a única oferta que seria aceita por Deus. Ele era o único que poderia cumprir essa obra de salvação. Ou seja, não há esperança no judaísmo, porque não há Cristo. Cristo é a obra toda de salvação de Deus. Sabe, ele era o único capaz de suportar toda a ira de Deus por nós. Isso é muito interessante, porque isso começa a trazer esperança para o coração daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas e afligidas, e que pensavam que se eles abandonassem e tornassem ao judaísmo, talvez o Império Romano pegaria um pouco mais leve. Mas negar a Cristo em prol de uma vida mais confortável é a perdição. Porque Cristo é o único caminho da salvação. Sabe, isso é muito interessante. Nós não vemos isso em nenhum tipo de outra religião, em nada. Uma religião em que Deus agrada moer o seu próprio filho para nos salvar. Sabe, uma religião onde Deus se dá como oferta, porque Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Onde Cristo se dá para que pudesse nos salvar, porque ele sabia que ninguém faria isso. Ele sabia que a lei não era capaz de fazer isso. E a maior prova disso é que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos muitos que fracassaram. Nós vemos o homem segundo o coração de Deus, um péssimo pai. Um péssimo exemplo em muitas coisas. Nós olhamos para o Antigo Testamento e nós vemos que a lei não foi capaz de salvar. De que o cumprimento da lei não foi capaz de salvar aqueles homens. Então vem a pessoa de Cristo, aquele que era propício a Deus, aquele que cabia no tamanho do sacrifício que Deus exigia. E Hebreus diz que esse Cristo se tornou a oferta e se tornou nosso sumo sacerdote, para que nós não vivêssemos mais no temor da morte e do pecado. Ele matou a morte na cruz. Para que nós não andássemos mais sem esperança, ele matou a morte na cruz e nos trouxe esperança novamente. Ou seja, abandonar a esse Cristo é tornar a loucura. A irracionalidade é viver sem esperança. Sabe, às vezes a gente olha para a TV e olha para os acontecimentos do mundo e às vezes a gente se sente desesperançoso, e isso é terrível. Talvez o pior sentimento que possa acometer os nossos corações é uma vida sem esperança. Sabe, quando você olha para todos os lados e você não enxerga nada para se sustentar, essa é uma vida sem Deus. O Alessandro comentou sobre pessoas que se suicidaram. Sabe, sobre o jovem que perdeu, que tirou a sua própria vida. Imagina o tamanho da desesperança desse coração. Um coração que não achou lugar nenhum para se apoiar. Essa é a vida sem Cristo. Sabe, abandonar a Cristo é abandonar a nossa única esperança. Não existe nada que você possa fazer se não for que Cristo não tenha feito. Voltar ao judaísmo é voltar às velhas práticas que não podem nos salvar.
Sabe, nós temos como se diz, essa herança de Adão, de achar que as nossas obras podem nos justificar diante de Deus, de achar que porque nós frequentamos a igreja, nós cumprimos os rituais, nós cumprimos tudo aquilo que nos mandam fazer, de que isso justifica a nossa vida, e que o autor de Hebreus está dizendo é que isso não nos justifica. Quem nos justifica é Cristo, porque Ele morreu. Porque Ele deu a sua vida em nosso lugar, porque só Ele podia fazer isso. Para que nos livrasse do pavor da morte. E o autor continua falando sobre o sumo sacerdócio de Cristo. Agora que nós vamos chegar no texto que nós lemos, Hebreus 4:14. Abra sua Bíblia, vamos acompanhar versículo por versículo. Diz assim: depois do autor dizer tudo isso acerca de Cristo, depois do autor dizer todos os perigos que era abandonar a Cristo, agora ele vai trazer mais esperança ao coração desse povo, dizendo: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Olha que interessante. Lembra que esses irmãos estão pensando em abandonar a Cristo em troca do judaísmo, e voltar para o judaísmo é voltar ao sumo sacerdote? O que o autor de Hebreus está dizendo agora é que olhe para esse novo sacerdote que vocês têm. Esse novo sacerdote que é Cristo, ele não é só homem. Ele diz que Jesus é Filho de Deus, e isso é muito significativo. Isso é muito significativo porque o sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha que apresentar sacrifícios pelo povo, por si. Esse sacerdote, ele morria e tinha que vir outro no seu lugar. Mas agora esse nosso novo sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, que morreu na cruz, ele é eterno. Ele é o Filho de Deus. E o autor continua dizendo que ele adentrou os céus. Olha que interessante. O antigo sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos. Mas Cristo Jesus, ele adentrou nos céus por nós. O que o autor de Hebreus quer dizer? Que a velha religião não era possível, porque precisava de alguém que adentrasse os céus por nós. De que as nossas obras não nos podem nos salvar. De que não existia nenhuma forma da gente chegar a Deus se Cristo não tivesse rasgado o véu e adentrado os céus. Ele não é como os antigos sacerdotes. Ele não precisa só ficar no santo lugar, ele tem acesso ao Pai. E porque Cristo adentrou os céus, nós podemos chegar na presença de Deus, e isso é muito significativo para aqueles irmãos. Porque só o sumo sacerdote podia chegar diante da arca de Deus, onde Deus falava com o povo. Só o sumo sacerdote tinha acesso direto à presença de Deus. Ele que oferecia sacrifícios, mas agora, por causa de Cristo Jesus, nós temos acesso direto a Deus. Sabe, se aquele antigo sacerdote adentrou no lugar mais santo do templo, Cristo Jesus adentrou na morada de Deus nos céus. E é muito curioso que ele só não adentrou lá, mas ele sentou no seu trono. E outra coisa mais interessante é que ele não só sentou no seu trono, a Bíblia diz, e Hebreus diz que esse trono é um trono de graça. Será que a gente consegue sentir a profundidade da verdade de Hebreus? Nós estamos diante de um rei, que é um rei de graça. Quando nós olhamos os antigos soberanos, cruéis e terríveis que passaram pelo mundo, e agora nós vemos o autor de Hebreus comparando esse nosso novo rei, esse nosso novo sumo sacerdote com alguém que reina com graça. Isso nos dá esperança. Porque assim como ele adentrou o céu, ele nos possibilitou adentrar na presença de Deus. E nós vamos encontrar na presença de Deus graça. E outra coisa que é muito interessante, que o autor continua dizendo, que ele é um grande sumo sacerdote, que ele adentrou os céus. Ele diz: conservemos firme a nossa confissão, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha que interessante.
Ele diz que esse nosso novo sumo sacerdote adentrou os céus. E ele tem rogado por nós porque ele entende o que é ser homem. Ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é sofrer. Ele entende as nossas dores, ele entende as nossas fraquezas. Porque ele foi tentado e ele passou por tudo isso. Não é que Deus tenha feito Cristo sofrer tudo isso para que ele fosse perfeito. Não, Cristo já era perfeito. Mas Cristo sofre o que sofreu para que ele nos ensinasse devoção. O que o autor de Hebreus quer dizer é que Cristo sofreu o que sofreu para que nós aprendêssemos a devoção a Deus e de que nós podemos viver uma vida perfeita se nós dependermos de Cristo e somente de Cristo. Se você olhar o texto de Hebreus, você percebe a todo tempo o autor de Hebreus falando sobre perfeição. Vinícius, mas é impossível alcançá-la sim. As nossas obras é impossível, mas pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós aprendemos devoção a Deus. Nós aprendemos que nós podemos lutar para fazer o que é certo. Nós podemos lutar para fazer aquilo que é piedoso, aquilo que é justo. Não porque somos bons, mas porque Cristo Jesus adentrou os céus por nós. E agora nós podemos. Essa desculpa de que a perfeição é inalcançável não pode fazer com que a gente não tente viver uma vida santa, uma vida irrepreensível, porque é isso que o nosso sumo sacerdote nos ensina, que naquilo que nós somos tentados, ele venceu, e nós podemos vencer. Naquilo que nós sofremos, ele também sofreu, e nós podemos vencer isso. O que o autor de Hebreus quer dizer é que Cristo se compadece de nós, porque ele sabe o que é ser homem. Sabe, ele sabe o que é ser agente, ele sabe o que é ser tentado, o que é sofrer, o que é sentir frio, o que é sentir fome. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o pão da vida tendo que pedir o que comer? O dono de todas as coisas, sobre o qual Deus sujeitou o mundo pedindo água para beber. Porque ele queria nos ensinar que é possível a gente passar por essa vida sendo devoto e fiel a Deus. E ele diz que por causa disso, ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Então o autor termina dizendo, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. E isso é incrível. O autor de Hebreus está nos ensinando que nós podemos nos aproximar do trono de graça de Jesus Cristo com confiança, não confiança naquilo que nós somos, mas confiança na obra que Ele fez. Porque Ele nos garantiu acesso a Deus pela sua morte. Nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus, sabendo que nós encontraremos graça, nós encontraremos misericórdia. Abandonar a Cristo é abandonar a graça, é abandonar a misericórdia. Abandonar a Cristo é abandonar o trono de graça e retornar às correntes do judaísmo. Tudo aquilo era essa sombra daquilo que viria, que é Cristo Jesus. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós encontramos no trono da graça de Deus ajuda. Nós encontramos em Cristo socorro, porque Ele se compadece de nós, porque Ele não só adentrou o céu, mas Ele permanece sendo sumo sacerdote para sempre. A Bíblia diz que Ele está sempre à destra de Deus, intercedendo por nós. E todas as vezes que a ira de Deus deveria cair sobre nós, caiu sobre Cristo, porque Ele continua intercedendo à destra de Deus por nós. Se você é como eu, um pecador, e você pecar, e você sentir vergonha de se apresentar diante de Deus, não sinta. Porque Cristo adentrou o céu por você, e você pode chegar ao trono da graça, para pedir a Deus perdão, para encontrar graça, para encontrar misericórdia. Para que a gente termine, vamos ler Hebreus 6:19. O autor diz assim: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que Hebreus quer nos ensinar é que a obra de Cristo tem que ser a âncora da nossa alma. A nossa alma tem que
encontrar descanso e repousar segura na obra de Cristo e somente nela. Sabe, não confie a sua vida e não construa nada que não seja em Cristo. Tudo aquilo que construirmos longe de Cristo só vai nos trazer desesperança, desespero e dissabor. A obra de Cristo, ela traz esperança. E o autor, ele usa essa metáfora, a âncora da nossa alma. E é muito incrível a função da âncora. Eu não entendo muito dessas coisas. Mas quando eu fazia faculdade em Santos, uma vez eu vi aquele maior navio do mundo, que é aquele navio da Hamburg Süd, que é enorme, um cargueiro enorme. E saber que um navio daquele tamanho é sustentado por uma coisa tão pequena, uma âncora, né, que gruda no fundo do mar e faz aquele navio ficar tranquilo. Isso é muito interessante. Porque no mar dessa nossa vida, o único lugar que a nossa alma vai encontrar descanso é em Deus. Se a gente construir alguma coisa em Deus, essa coisa vai permanecer firme. Tudo aquilo que construirmos longe de Deus, tudo vai se perder. Cristo e a sua obra deve ser a esperança da nossa alma. Então olha que interessante o que Hebreus quer dizer a esses irmãos. Se vocês abandonarem a Cristo, vocês estão tirando o seu barco de um lugar seguro e levando para um lugar onde não há esperança. E levando para um lugar onde só há desespero, onde não há amor, onde não há graça, onde não há misericórdia, onde não há Deus. Mas se vocês permanecerem fiéis a Cristo, mesmo que o Império Romano esteja perseguindo vocês, a alma de vocês vai encontrar descanso nessa obra de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote para sempre, que a gente não esqueça isso. Ele continua sendo o nosso sumo sacerdote. Nós não temos um Deus que nos abandonou. Às vezes nós temos essa ideia de que Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e agora ele só vai voltar para buscar a sua igreja. Ele vai voltar para nos buscar. Mas enquanto ele não volta, ele está à destra de Deus, intercedendo por nós como sumo sacerdote. E nós podemos nos achegar a esse Deus. Porque tudo aquilo que nos separava de Deus, toda a desgraça da humanidade que nos fazia viver longe de Deus, Cristo Jesus pagou e nos perdoou. A nossa dívida foi paga. E Ele continua sendo sumo sacerdote para sempre. Ele está diante de Deus exercendo a função de sumo sacerdote em nosso favor. Que a gente confie. Ele é um sacerdote perfeito. Ele é um sacerdote eterno, completa. Ele é a oferta perfeita. Nada do que Cristo fez é imperfeito. Confie na obra de Cristo. Ela é perfeita, ela é suficiente. Qualquer coisa que você tente pensar que não seja Cristo, não vai te segurar. Abandonar a Cristo ou viver longe de Cristo é viver longe de esperança, é viver longe de graça, é viver longe de misericórdia. Que a gente faça aquilo que o autor de Hebreus aconselhou os irmãos a fazerem. Que a gente coloque a âncora da nossa vida na obra salvífica do nosso sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil a gente amar a Deus. Eu sei que não é fácil a gente ter uma vida piedosa. Mas a gente não pode usar isso como desculpa, porque Cristo conseguiu. Porque Cristo caminhou no meio de nós. E Ele conseguiu servir a Deus, Ele conseguiu amar a vontade de Deus, Ele conseguiu cumprir o propósito de Deus, Ele conseguiu fazer todas estas coisas sem pecar, para nos ensinar a ter uma vida de devoção e de amor a Deus. Sabe, não use a desculpa de que você é jovem, que você pode errar e depois a vida vai te... Não, ame a Deus. Lembre do que o autor de Hebreus disse: se você desprezar a revelação de Deus através de Cristo Jesus e toda a obra de Cristo Jesus, Deus nos punirá severamente. Sabe, se a gente acha que é duro viver num mundo mau e corrupto, imagine como é passar a eternidade na desesperança sem Deus. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus, que é o que o autor de Hebreus diz, nós não somos os que retrocedem para a perdição, nós somos fiéis a Deus e nós somos da fé para a conservação da nossa alma. Sabe, que a gente não abandone a Cristo, que a gente não viva uma vida de prática sem Jesus Cristo. Que nosso coração encontre descanso nessa obra redentora do nosso grande sumo sacerdote. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos porque o Senhor é bom,
benigno, porque o Senhor cumpriu a sua obra, Pai. Está terminado, Pai. O véu do templo foi rasgado, Senhor. E agora nós podemos entrar diante de Deus. Nós podemos te chamar de Pai. Muito obrigado. Porque éramos inimigos e agora fomos amados, Senhor. Muito obrigado pela obra de Cristo, por toda a perfeição desta grande obra que nos garantiu salvação, que nos garantiu esperança, graça e misericórdia, Pai. Que possamos viver de forma digna, Pai. Que a gente possa conservar firme, Deus, esta confissão, Pai. Deus, nos auxilia, Pai, a te amar, a viver uma vida devota, uma vida piedosa, Pai. Nos transforma, Pai. Deus, se existe alguém aqui que não conhece o Senhor, Pai, que o Senhor o convença, Deus, de que ele está perdendo a chance de conhecer aquele que é a maior esperança, aquele que é o amor, aquele que é graça, Pai. Que o Senhor convença esse coração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, se tiver alguém aqui que anda afastado do Senhor, Pai, convença ele de que viver longe do Senhor é viver longe da salvação, é viver longe do amor e da graça, Pai. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Nós te agradecemos porque ela tem ferido o nosso coração para que a gente possa te amar ainda mais, Pai. Aceita, Deus, a nossa oração, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, nosso sumo sacerdote, Pai. Amém, Senhor.